Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema super importante para quem lida com a justiça do trabalho no Brasil: o recurso ordinário. Olá, é isso mesmo. Um recurso essencial, né? O famoso RO. Exato. E para nossa conversa, a gente está se baseando num material bem completo, uma apostila sobre o recurso ordinário. Uhum. Material excelente, bem didático. Pois é, e a ideia aqui é, assim, desmistificar um pouco ele, né? Entender quando que ele cabe, como é que funciona na prática mesmo, os requisitos, a estrutura. Enfim, vamos abrir essa caixa. Ótimo. Vamos lá. Então, para começar do começo mesmo, o que é exatamente o recurso ordinário e em que situações ele aparece ali no processo trabalhista? Assim, o recurso ordinário, ele é um recurso extraordinário, né? O famoso RO. Ele serve para você impugnar uma decisão judicial contra a qual você não está conformado em um juízo de primeiro grau. Uhum. E ele aparece em qual caso? Às vezes, a Justiça do Trabalho acontece uma fase de julgamento, quando a parte impugna alguma coisa antes da própria decisão, quando há esse pedido de contradição. Uhum. Então, como a gente tem essa fase de impugnação, antes da própria decisão judicial, você já manda a petição com alguns argumentos, e isso não for efetivamente resolvido pelo juiz, você pode, então, impugnar uma decisão por meio do recurso ordinário. Exato. Você já prova para o juiz que a sua defesa não foi razoável, mas ele continua sem pensar que a sua defesa não cabia e que a sua razão estava errada quando manifesta a sua decisão com o juízo de segundo grau. Uhum. E o juízo de segundo grau, então, julga o recurso e decide se a decisão possível dele é ou não compatível com a decisão de primeiro grau? É isso mesmo. Ali você recebe uma sentença que pode ou ser igual à decisão anterior, ou em que acórdão decide, melhorando ou reduzindo seus ganhos. Mas também pode ter alguns outros requisitos essenciais ali no meio do caminho, como, por exemplo, a ocorrência de um concurso com português, dois concursos com um contra esse próprio concurso, ou quando houve um apelo, um pedido de revisão ou até a proclamação do julgamento no ato da leitura da vírgula. É o que você pode rever. Exato. Bom, o recurso ordinário, o RO, ele é, digamos, a principal forma de você contestar uma decisão mais definitiva, sabe? Lá na Justiça do Trabalho. O artigo 895 da CLT que trata disso. Decisão definitiva, tipo a sentença final? Isso, a sentença que resolve o mérito, que diz quem tem razão, mas também cabe contra as decisões que terminam o processo sem analisar o mérito. Aquelas terminativas, né? Que extinguem por algum problema formal. Ah, entendi. E na prática, ele tem dois cenários principais, né? O mais comum, disparado, é contra a decisão lá do juiz do trabalho, da primeira instância. Certo. Nesse caso, quem vai julgar o recurso é o Tribunal Regional do Trabalho, o TRT da região. Ok. O segundo cenário é um pouco diferente. Cabe RO contra a decisão do próprio TRT. Do próprio tribunal? Como assim? Mas só quando o processo já começa lá no TRT. São os casos de competência originária que a gente chama. Tipo, mandado de segurança contra um ato do TRT, sabe? Ou um dissídio coletivo, que já começa grande. Ah, tá. Casos mais específicos, então. Exato. E nesses casos, o recurso ordinário vai direto para o TST, lá em Brasília. Entendi. Então, basicamente, é a chance de pedir uma segunda olhada no caso, né? Seja do juiz para o TRT ou do TRT para o TST nesses casos especiais. Perfeito, é exatamente isso. E o legal, assim, um ponto-chave, é que essa segunda olhada é bem ampla, sabe? O RO, ele devolve toda a matéria que foi discutida para o tribunal. Toda a matéria? O que isso significa na prática? Significa que o tribunal, seja o TRT ou o TST, pode rever tudo. Não só se a lei foi aplicada certo, mas também os fatos, as provas. Ah, então pode reavaliar uma testemunha, um documento. Pode. Pode reexaminar as provas que o juiz analisou. É uma revisão bem completa mesmo, diferente de outros recursos que às vezes ficam mais presos só na questão do direito, né? Bem abrangente mesmo. O material fala do artigo 899 da CLT,
que traz umas características importantes. Além dessa revisão ampla, o que mais define o RO? O 899 menciona duas coisas bem práticas. Primeiro, que ele pode ser interposto por simples petição. Simples petição. O que isso quer dizer? Não precisa de muita formalidade. A ideia da lei era simplificar, não exigir um superformalismo para apresentar o recurso. Basicamente, você tem que dizer o que está errado na decisão e por quê. Claro que, assim, na prática, a gente usa uma estrutura para ficar claro, né? Que a gente pode até falar depois. Mas a lei tentou facilitar esse passo inicial. Certo. E a segunda característica? A segunda é, talvez a mais comentada. O RO, em regra, só tem efeito devolutivo. Efeito devolutivo. Isso quer dizer que ele devolve a matéria para o tribunal, mas... Isso, mas ele não impede que a decisão comece a valer, sabe? Automaticamente. Se a empresa foi condenada a pagar algo, por exemplo, só o fato de recorrer não congela a ordem de pagamento. A execução pode começar. Opa, isso é bem importante. Quer dizer que a decisão já pode ser cumprida mesmo com o recurso pendente? Em regra, sim. A execução pode ser iniciada, pelo menos a provisória. Eita! Mas e se for, sei lá, urgente impedir isso? Se tiver um risco grande enquanto o recurso não é julgado, tem como pedir para suspender? Tem sim. É o chamado efeito suspensivo. Só que ele não é automático, né? Tem que pedir e tem que justificar muito bem. Justificar como? A parte tem que mostrar para o tribunal ou para o relator do recurso que tem uma boa chance de ganhar o recurso e que, se a decisão for executada logo, vai dar um prejuízo danado, talvez até irreparável. Entendi. Aí você usa o Código de Processo Civil, que se aplica aqui, e tem até uma súmula do TST, a 414, que orienta como fazer esse pedido. É uma segurança para casos específicos. Uma válvula de escape, então. Faz sentido. E falando em agilidade, né, Justiça do Trabalho geralmente tem prazos curtos. Qual o tempo para entrar com o recurso ordinário? É curto mesmo. O prazo é de 8 dias úteis. 8 dias? Nossa, bem rápido. 8 dias contados da ciência da decisão. Tem que ser ágil mesmo, advogado e parte. Com certeza. Agora, o material dá um destaque interessante para uma coisa. O rito sumaríssimo. Aquele procedimento mais rápido para causas de menor valor, né? O RO funciona diferente nesses casos? Funciona assim. E as diferenças são todas para acelerar mais ainda o processo. No sumaríssimo, que é para causas de até 40 salários mínimos, né? Isso. O recurso ordinário tem um trâmite, assim, expresso no tribunal. Por exemplo, esquece aquela figura do juiz revisor. Não tem. Vai direto para o relator. Ah, já corta uma etapa. Exato. A distribuição tem que ser imediata. Caiu no tribunal, já vai para o relator. E o relator tem um prazo super curto. Só 10 dias para preparar o voto e liberar para o julgamento. 10 dias? Caramba. E tem que marcar o julgamento logo em seguida. Outra coisa, se o Ministério Público do Trabalho tiver que dar parecer, ele fala na hora, na sessão de julgamento, é parecer oral. Tudo para ser rápido. Tudo para. E até a decisão final do tribunal, o acórdão, pode ser mais simples. A própria certidão do julgamento já pode valer como acórdão, se tiver o principal ali. Nossa. E mais, se o tribunal só confirmar a sentença pelos mesmos motivos, a certidão só diz isso, mantida a sentença pelos próprios fundamentos. É o ápice da simplificação para acelerar. A lei até fala para criar turmas nos TRTs só para julgar esses recursos do sumaríssimo. Realmente, um foco total na velocidade para esses casos menores. Agora, vamos para um tema que sempre dá o que falar e às vezes complica. O tal do preparo do recurso. Ah, sim. O preparo. O material explica que são requisitos financeiros para que o recurso seja aceito, né? Poderia detalhar para a gente o que entra nesse preparo, principalmente as custas e o depósito recursal? Claro. O preparo é isso mesmo, um requisito para que o recurso seja, digamos, conhecido, para que ele possa ser julgado. Sem ele, o tribunal nem olha o mérito. Basicamente, são duas coisas de dinheiro que você tem que comprovar que pagou ou que não precisa pagar, junto com o recurso, naquele prazo de 8 dias. Ok, e quais são? Primeiro, as custas processuais. Isso é tipo uma taxa pelo serviço da justiça, sabe? Certo, uma taxa. Calculada em 2% sobre o valor da condenação, ou do acordo, ou da causa, se não teve condenação. Tem um valor mínimo e um máximo que são atualizados todo ano.
E quem paga essas custas? Quem perdeu? A parte vencida. Se o trabalhador ganhou qualquer coisinha, a empresa já é considerada vencida para pagar as custas. Entendi. E a segunda parte do preparo? A segunda, e que geralmente pesa mais no bolso, é o depósito recursal. Esse é diferente, não é uma taxa. Não. O que é, então? É uma garantia. Uma garantia de que se a empresa perder o recurso e a condenação for mantida, vai ter um dinheiro ali para começar a pagar o trabalhador. Ah, como um calção, então? Exato. Tipo um calção para garantir a execução futura. O empregador que foi condenado e quer recorrer, deposita um valor numa conta judicial. E qual o valor desse depósito? Então, em teoria, seria o valor total da condenação. Mas, para não inviabilizar os recursos em condenações muito altas, o TST fixa limites máximos todo ano. Ah, tem um teto. Tem um teto. Se a condenação for menor que o teto, deposita o valor da condenação. Se for maior, deposita o teto. E a lei agora permite fazer isso não só em dinheiro, mas também com fiança bancária ou seguro-garantia judicial. Interessante. E esse dinheiro fica lá, rendendo? Fica, corrigido pela poupança. Certo. E quem não precisa pagar isso tudo? Porque parece pesado, né? Principalmente o depósito. O sistema tem isenções e algumas reduções, sim. Para custas, os órgãos públicos, União, estados, municípios, autarquias e fundações públicas que não exploram atividade econômica e o Ministério Público do Trabalho não pagam. Ok. E pro depósito recursal? Para o depósito, quem tem justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial são isentas. Recuperação judicial. Faz sentido. E a massa falida também não paga. Tem súmula do TST sobre isso. E tem uma redução importante. Microempresas e empresas de pequeno porte pagam só metade do valor do depósito. Metade. Isso ajuda bastante, imagino. Ajuda. É um reconhecimento da dificuldade financeira delas, né? Sem dúvida. E tem mais alguma regra importante sobre o depósito? Tem. Uma é que, geralmente, a cada novo recurso da empresa, pode ser preciso fazer um novo depósito, até chegar no valor total da condenação. Ah, então vai somando. Vai complementando, até o limite da dívida. E outra coisa, se tiver várias empresas condenadas juntas, solidariamente, sabe? Sei. Acontece bastante. O depósito que uma faz, geralmente aproveita para as outras. A não ser que essa empresa que depositou esteja querendo justamente sair do processo naquele recurso. Aí não aproveita, para não deixar o trabalhador sem garantia. Tem súmula do TST sobre isso também, a 128. O mais importante tem que comprovar tudo isso, custas e depósito ou a isenção ou redução, dentro do prazo do recurso. Perfeito. Mas olha, essa exigência do depósito, mesmo com as isenções e a redução para pequenas empresas, isso acaba sendo um filtro econômico muito forte na prática? Tipo, uma empresa menor ou uma média que está apertada pode simplesmente não conseguir recorrer por falta desse dinheiro para garantir? Essa é assim, a grande crítica, né? É um ponto de tensão real. A lógica do depósito é nobre, garantir o crédito do trabalhador, que é comida, né? Verbo alimentar. Claro. Mas não dá para negar, é um custo alto. Para pequena, para média empresa, para os setores em crise, pesa muito. Mesmo com as reduções para a MEI e a isenção para a recuperação judicial, o acesso à justiça do empregador fica assim impactado. É um debate que não acaba. Imagino. Pode até influenciar a decisão de fazer acordo, né? Mesmo achando que tem razão. Com certeza. Às vezes a empresa faz acordo só para não ter que bancar o depósito e correr o risco do recurso. É um fator estratégico e financeiro pesado. É um equilíbrio bem delicado mesmo, entre garantir o crédito e garantir o direito de recorrer. Bom, já falamos da forma, dos prazos, do dinheiro, mas e a estratégia da argumentação? O material cita uma situação bem comum. O juiz toma uma decisão ali no meio do processo, antes da sentença, sabe? Tipo, nega uma prova importante para uma das partes. Como que a parte contesta isso se não dá para recorrer na hora? Ótima pergunta. Essa é a regra geral no processo do trabalho. Decisão interlocutória, essa que o juiz dá no meio do caminho, não cabe recurso de imediato. Não cabe. E aí? A pessoa fica prejudicada. Não de imediato. A ideia é não ficar parando o processo toda hora. O que a parte que se sentiu prejudicada tem que fazer é:
Na hora que a decisão sai, por exemplo, numa audiência, ela tem que registrar o seu inconformismo. Formalmente. É o que a gente chama de protestos. Fica registrado em ata. Ah, tem que protestar na hora. Exato. Deixa registrado ali. Excelência, discordo, protesto por cerceamento de defesa, por exemplo. Aí o processo continua. Certo. Se lá no final, na sentença, essa parte perder e decidir recorrer com o recurso ordinário, aí sim ela vai usar aquele protesto. Ela vai dedicar uma parte inicial do recurso dela, antes de discutir o mérito principal. Uma parte separada. Isso, uma seção específica chamada preliminar de nulidade processual. Ali ela vai dizer, olha, tribunal, lá atrás o juiz negou minha testemunha, eu protestei e isso me prejudicou porque eu não consegui provar tal coisa. E aí ela pede para o TRT anular o processo a partir daquele erro. Entendi. Ela guarda a reclamação para usar no recurso principal. Exatamente. É parecido com o antigo agravo retido do processo civil, para quem lembra. Se o TRT concordar que houve a nulidade e o prejuízo, O que acontece? ele anula o processo daquele ponto em diante e manda voltar para a primeira instância para refazer o ato. Por exemplo, para ouvir a testemunha que foi negada. Ah, volta tudo. Volta naquela parte. É fundamental mostrar o prejuízo, né? Não basta só dizer que o juiz errou. Tem que mostrar como aquele erro atrapalhou a defesa. É o princípio do pade nolite sans griff, que está lá na CLT, artigo 794, e, claro, mostrar que violou alguma regra ou a Constituição como o direito de defesa. O exemplo clássico é esse mesmo, negar uma prova essencial, cerceamento de defesa. Faz todo sentido essa estratégia. Bom, superada essa parte das preliminares, das nulidades, chegamos ao filé mignon do recurso, né? O mérito. O que se discute exatamente no mérito e como que isso se organiza na peça do recurso? O mérito é, assim, o coração da briga, né? É onde você vai atacar diretamente o que o juiz decidiu sobre os pedidos. A análise dos fatos, como ele aplicou a lei. É onde se diz, o juiz errou aqui. Exatamente. O objetivo é convencer o tribunal a reformar a sentença. Se quem recorre é o trabalhador, ele vai pedir para o tribunal julgar procedente aquele pedido que o juiz negou. Se a empresa, ela vai pedir para julgar improcedente, ou pelo menos diminuir a condenação, né? É aqui que a gente reabre a discussão sobre as horas extras, o vínculo de emprego, o dano moral, enfim, o que foi decidido na sentença. E como organizar tudo isso no papel, na peça do recurso? A organização é chave para ser entendido, né? A prática, e o material da professora também indica isso, é dividir o recurso em duas peças que você protocola juntas. 2 peças? É. A primeira é a peça de interposição. Essa é mais formal, curta e vai dirigida para o juiz que deu a sentença. Para o juiz, mas ele não vai julgar o recurso. Não, ele só vai fazer o primeiro controle, ver se está no prazo, se o preparo está certo e mandar para o tribunal. Nessa peça você basicamente diz: juiz, estou entrando com recurso ordinário contra a sua sentença, processo tal, partes tais, fundamento é o artigo 895 da CLT, está aqui o comprovante das custas e do depósito ou a isenção. E pede para ele receber o recurso, mandar a outra parte responder e enviar para o TRT. É mais um protocolo formal. Ok, uma capa, digamos assim. E a segura-peça? A segunda é onde o conteúdo está mesmo, são as razões recursais. Essa sim é dirigida para os desembargadores do TRT ou para os ministros do TST, se for o caso. É onde a argumentação acontece. Exatamente. Começa com um egrégio tribunal, nobres julgadores, aquela saudação formal, e a identificação do processo de novo. Aí a estrutura dentro dela geralmente é: primeiro, confirmar rapidinho que os requisitos do recurso, como prazo e preparo, estão ok. Chamamos de pressupostos recursais. Certo. Depois, um resumo bem breve do caso e do que a sentença decidiu, só para situar os julgadores. Aí, se tiver, vem as preliminares de nulidade que a gente falou. Aquela do cerceamento de defesa, por exemplo? Isso. E depois das preliminares, aí sim, o mérito. Essa é a parte principal e mais longa. A dica é dividir por tópicos. Cada tópico ataca um ponto da sentença que você quer mudar. Tipo um tópico para horas extras, outro para dano moral. Perfeito. E dentro de cada tópico, a estrutura é: 1. Mostra o que a sentença disse sobre aquele ponto. 2. Apresenta seus argumentos contra usando a lei, as provas do processo, a jurisprudência, decisões de outros tribunais. E 3. Conclui pedindo a reforma específica daquele ponto.
Peço que reformem para julgar improcedente o pedido de horas extras, por exemplo. Bem organizado. Sim, e no final de tudo, vêm os pedidos finais, que é um resumo do que você quer. Peço que conheçam o recurso, acolham a preliminar de nulidade, se tiver, e no mérito, deem provimento para reformar a sentença nos pontos X, Y e Z. Essa estrutura parece fundamental mesmo para a clareza, né? Ajuda o julgador a seguir o raciocínio, ponto a ponto. Com certeza. Facilita muito o trabalho de quem vai julgar. Então, tá. Fazendo um apanhado de tudo que a gente conversou com base nesse material ótimo da professora Fabrini, o recurso ordinário é, de fato, a ferramenta principal para rediscutir sentenças na Justiça do Trabalho. O prazo é aquele, 8 dias, super curto. Tem aquele procedimento especial, bem mais rápido, no rito sumaríssimo. O preparo com custas e depósito recursal é um ponto crítico, cheio de regras, isenções, reduções, tem que ter muita atenção. Muita atenção. Erro no preparo pode ser fatal para o recurso. Pois é. E tem a estratégia de alegar as nulidades, os erros do juiz, antes da sentença, lá na preliminar do recurso. E, por fim, fazer a peça bem estruturada, separando interposição e razões, e atacando o mérito ponto a ponto é crucial. Exato, você resumiu muito bem. E o que eu acho fascinante nisso tudo é perceber essa tensão constante que a gente comentou, né? O sistema tentando, de um lado, garantir o direito da parte de ter a decisão revista e, do outro, a necessidade de ser rápido e de proteger o crédito do trabalhador, que é essencial. O RO está bem no meio desse cabo de guerra. Verdade. E isso leva a gente para uma reflexão final, talvez um pouco além do procedimento em si, mas que nasce dele. Como será que essa interação, sabe, entre as regras do recurso ordinário, especialmente o depósito recursal, e a realidade financeira das empresas, das grandes às pequenas, num cenário econômico que está sempre mudando, como isso tudo molda as decisões dentro do processo? Influencia acordos? Afeta o acesso real à justiça para todo mundo? Nossa, é uma ótima pergunta para a gente ficar pensando como esse mecanismo processual impacta a dinâmica econômica e social por trás dos processos trabalhistas, né? Exatamente. É algo que está sempre em debate, sempre em evolução. Excelente provocação para a gente fechar nossa conversa. Muito obrigada por essa análise tão clara e detalhada do recurso ordinário. Foi ótimo. Eu que agradeço o convite e a conversa. Foi um prazer. E para quem nos acompanhou, muito obrigada pela companhia e até a próxima.